Boa tarde, mulherada. Eu escolhi esse horário aqui porque eu queria muito trazer para vocês aqui uma questão que às vezes é dúvida de muita gente, que é sobre qual a diferença de fazer a harmonização glútea e de apenas aplicar um produto. Qual é a diferença disso? Isso é importante entender demais. E eu vou falar, sabe para quem também, gente? Eu sei que tem muitos profissionais de saúde que me acompanham aqui no Instagram. E eu queria muito ajudar esses profissionais também, né? Queria muito ajudar esses profissionais a diferenciar em fazer uma harmonização glútea e apenas ter um produto e aplicar esse produto. E saber também qual que é a diferença de um preenchedor para apenas um volumizador de bumbum. Quais que são essas diferenças e por que que isso impacta no resultado que você vai ter da sua harmonização glútea. Tá joia? Eu sou a doutora Arielle, eu trabalho hoje, né, realizando muitos sonhos das mulheres aí com relação ao bumbum, e eu também trabalho também nessa parte de cursos, na parte de harmonização glútea. Então eu acredito que eu posso ajudar muitos profissionais de saúde a alcançar um resultado melhor com seus procedimentos de harmonização glútea. Então vou ser bem pontual hoje para vocês. Vou falar, eu já até comecei falando hoje qual que é a diferença de harmonização glútea e apenas aplicação de um produto, tá joia? Então vamos entender isso, porque muitas mulheres também, ó, o que eu vou falar aqui, elas colocam gordura no bumbum achando que vai ter harmonização, e não é. É apenas a aplicação e a colocação de gordura. Isso não garante para você um resultado de harmonização glútea, tá joia? Então, o que é a harmonização glútea, gente? A harmonização glútea é quando a gente usa técnicas minimamente invasivas para que a gente possa resolver as principais queixas das pacientes. E quais são as queixas principais hoje que as pacientes trazem? É pouco volume no bumbum, ou então quando ela quer corrigir também celulite, grau 4, e também quando essa paciente quer tratar flacidez do bumbum. Essas hoje são as principais queixas. Arielle, então a harmonização do bumbum é apenas pegar um produto e aplicar no bumbum? Não. Para que o profissional de saúde, gente, ele consiga fazer uma harmonização do bumbum, primeira coisa que ele tem que saber é onde ele quer chegar. Qual o resultado que ele quer? Ele tem uma queixa da paciente, mas qual que é o bumbum que ele almeja? Qual que é o bumbum que ele quer chegar? Eu já até falei para vocês, está lá no meu feed, as 8 características, né, de um bumbum bonito, de um bumbum atraente. E é isso que o profissional de saúde que faz a harmonização glútea, ele precisa entender. Ele precisa aproximar ao máximo aquele bumbum daquela paciente que ele tem dos 8 parâmetros, das 8 características de um bumbum atraente. Entenderam? Então, eu preciso fazer mais do que uma avaliação estética do bumbum da paciente. Eu preciso fazer uma consulta clínica, eu preciso olhar para aquele bumbum, ver tudo que falta para aquele bumbum ter um padrão de um bumbum atraente. É mais do que apenas olhar para um bumbum, fazer uma avaliação estética e falar, ó, eu tenho esse produto aqui, eu vou aplicar no seu bumbum. Será que existe um produto que ele vai resolver todas as queixas da paciente? Ou será que eu vou ter um produto em que eu preciso entender qual que é a queixa da paciente para me poder entender, ó, esse bumbum eu preciso corrigir isso aqui, eu preciso corrigir depressão trocantérica, eu preciso colocar mais volume na região inferior do que volume na região superior, entendem? Então a harmonização glútea é isso, é eu conseguir fazer uma consulta clínica do bumbum da paciente e através das 8 características, dos 8 padrões de um bumbum atraente, eu pegar aquele bumbum da minha paciente e aproximar ao máximo desse padrão. Com isso, eu consigo, sobre rejeição que quero fazer contigo para corrigir depressão trocantérica. Tá bom. Renata, né, tá falando. Gente, então o que acontece? Então a harmonização glútea é justamente isso. Depois, Renata, eu vou falar sobre essas questões também. Hoje, Renata, eu já falei as 6 coisas que o PMMA não é, tá? Tá lá nos meus stories, tem as 6 coisas que o PMMA não é. E eu quebro esses mitos que vocês têm, isso é importante. Então, gente, a harmonização é mais do que ser um aplicador de produto. É muito mais que isso.
A harmonização glútea é entender a queixa do seu paciente e como que você vai trabalhar para entregar o melhor resultado para ele. Tudo bem? Isso é muito diferente. E qual a diferença, Ariel, de um preenchedor, que eu faço a harmonização glútea, para um volumizador? Gente, tem muitas substâncias aí que elas são apenas volumizadoras. Elas são ativos e esses ativos são diluídos em soro fisiológico. Eu aplico no bumbum, o volume do bumbum aumenta e depois de poucas semanas, esses ativos, né, eles são absorvidos junto com o soro fisiológico e o volume do bumbum diminui. E aí, para a pessoa ter um resultado, ele tem que ficar aplicando esse ativo com agulha, né, a cada 3 semanas, a cada 4 semanas, entenderam? Isso não é harmonização glútea, isso é a aplicação de um produto, tá? Independente de qual que for a queixa da paciente, eu vou aplicar aquele produto sempre da mesma forma. Por quê? Porque ele não faz outra coisa a não ser aumentar o volume e diminuir em poucas semanas. É a mesma coisa de quando tem os aparelhos, né, que colocam no bumbum da paciente, dá um vácuo, aquele vácuo ali dá uma certa volumização e em poucas semanas a paciente perde aquele resultado. Por que a harmonização glútea é diferente? Porque na harmonização glútea eu vou trabalhar com preenchedor. E esse preenchedor, ele vai ser indicado de acordo com as características da minha paciente. Então, às vezes eu vou usar um preenchedor que é não definitivo e eu vou conseguir trazer um ótimo resultado para aquela paciente, entenderam? E às vezes não, eu vou precisar de usar um preenchedor definitivo e esse preenchedor definitivo na minha paciente, eu vou ter outro objetivo. Então, na harmonização glútea, eu entendo quais que são as deficiências, quais que são as queixas da minha paciente. E outra coisa muito importante, gente, de um profissional que trabalha com harmonização glútea, é ele entender da anatomia do bumbum voltada para implantes infiltrativos. É totalmente diferente de entender de uma anatomia básica que a gente estuda na faculdade ou em algum curso que a gente faz. Isso tá presente mesmo, Viviane? Então, gente, isso é muito diferente quando a gente entende de anatomia para implantes infiltrativos. Então, geralmente isso, tem muitos profissionais aqui que me acompanham, doutora, você dá curso? Sim, eu dou curso. E o meu curso, quando eu falo para esses profissionais de saúde, é justamente para isso. Eu consigo ensinar para esses profissionais a fazer uma consulta clínica do bumbum, indicar o melhor preenchedor que vai resolver a queixa da cada paciente. E outra coisa que a gente aprende é a anatomia voltada para implantes infiltrativos. É completamente diferente. E isso impacta no resultado da minha paciente? Com certeza. Aquele profissional que ele sabe de anatomia voltada para implantes infiltrativos, ele provavelmente não vai ter problemas com intercorrências, não vai ter problemas com complicações do procedimento com seu paciente. Por quê? Porque ele sabe exatamente onde colocar o produto, ele sabe exatamente que preenchedor utilizar, entende? Então isso é muito diferente na harmonização glútea. Então quando você, por exemplo, hoje mesmo eu atendi uma paciente em que ela retirou gordura da região lateral, né, dos culotes, para colocar no bumbum. Ela falou, doutora, mas eu não cheguei no resultado que eu gostaria. Eu falei, mas lipoenxertia não é harmonização glútea. Lipoenxertia é apenas colocação de gordura. É porque é apenas colocação de gordura e a gente tem um limite de colocar essa gordura e a gente também tem os quadrantes corretos de colocar essa gordura. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Com a gordura que eu vou colocar, geralmente eu coloco em quadrante superior, né? Um pouco em quadril, mas muito pouco. Aquela paciente, então, que ela tem uma queixa de pouco volume na região inferior e ela queixa de pouco volume para projetar o bumbum dela para trás, não vai conseguir resolver com lipoenxertia. Ariela, a lipoenxertia, então, é uma técnica ruim? Não. A lipoenxertia não vai resolver o problema daquela paciente, mas a lipoenxertia pode resolver o problema de outras pacientes. Qual que é o problema? A grande questão é que a maioria das pacientes, grande parte das pacientes, o problema delas é região inferior
projeção posterior. Para quê? Para que eu consiga fazer a volta do bumbum. Então, ela precisa de harmonização glútea. Ela não basta ter apenas um produto que eu vou injetar no bumbum. Não, eu tenho que colocar, dividir nos 4 quadrantes, olhar em qual quadrante essa paciente vai precisar mais. Um exemplo, hoje eu atendi uma paciente e essa paciente, ela tem o lado direito do corpo dela, o bumbum e o quadril, é menor do que o lado esquerdo. É uma questão dessa paciente. Então, ela é menor, né? O lado direito é menor do que o lado esquerdo. Então, quando eu for usar um preenchedor, além de corrigir essas diferenças mínimas, mas elas existem, eu vou utilizar quantidades diferentes do preenchedor em locais diferentes. Então, eu não posso colocar um preenchedor e colocar na mesma quantidade só na região superior do bumbum dela. Não posso. Por quê? Porque eu não vou alcançar um resultado ideal para aquela paciente. Eu não vou conseguir resolver a queixa daquela paciente. Entenderam, gente? Então, a harmonização glútea é mais do que aplicar um volumizador no seu bumbum. É muito mais. É eu entender quais são as especificidades do seu bumbum e quais são as características que a gente olha em cada bumbum. Né? A gente olha o formato do quadril, para cada bumbum, eu vou trabalhar de forma diferente. Então, a gente tem quadril pelve, né? A, que é aquele com a cintura fina e aqui mais alargado. A gente tem V, que é o triângulo invertido. Nós temos o quadril, a pelve quadrada, né? Tudo isso muda? Tudo. Só um exemplo aqui, outro exemplo, né? O ácido hialurônico, ele é mais indicado e traz um melhor resultado para as pacientes que têm bumbum, né? Ou pelve A. É aquela que é assim, ó. Cintura mais fina e o quadril mais largo. A maior indicação, tanto de ácido hialurônico quanto de lipoenxertia. Por quê? Porque é os quadrantes que eu vou mais trabalhar, é a região superior. Então, tanto lipoenxertia quanto ácido hialurônico é mais indicado para as pacientes, terá um melhor resultado aquela paciente que tem pelve A. Se eu for fazer lipoenxertia, ou então usar ácido hialurônico em pacientes que têm um bumbum quadrado, eu não vou ter um bom resultado. Eu não consigo deixar o paciente com um bumbum redondo e com boa projeção. Por quê? Porque os locais que eu posso utilizar o ácido hialurônico e a gordura, que é a lipoenxertia, é mais no quadrante superior. Se no bumbum quadrado eu só fizer quadrante superior, eu não consigo projeção nem tratar região inferior. Então não vai ficar legal o bumbum dessa paciente. Eu posso até colocar um produto lá, entende, gente? Uma coisa é, eu vou colocar o produto, mas vai entregar o resultado que a paciente quer? Não sei, né? Não sei se ela vai ter um bom resultado, se vai chegar no resultado que essa paciente quer, entende? Então, isso que vocês precisam compreender. A harmonização glútea é muito mais do que pegar um produto e aplicar esse produto no bumbum. É entender de toda uma anatomia, é entender de qual preenchedor vai favorecer ou não vai favorecer aquela paciente. Muitas coisas que às vezes eu vejo profissionais, que às vezes meus alunos já não fazem mais, eu tenho um produto, eu sou representante daquele produto e todas as minhas pacientes têm que se encaixar naquele produto. Não é assim, né? Por quê? Porque não existe um produto que vai resolver o problema de todas. Eu tenho que entender de todos os preenchedores para indicar o melhor preenchedor para aquela paciente. Aí sim eu tenho uma grande chance de chegar no resultado que aquela paciente deseja. Entenderam, gente? As grandes diferenças. Então, é isso que às vezes eu noto. Como eu posso falar, a insatisfação de a grande parte das pacientes que elas têm problema com bumbum, com volume no bumbum ou flacidez, elas já fizeram vários procedimentos, vários. É muito comum a paciente já ter feito procedimento, muito comum. E aí, por que elas ficam insatisfeitas com determinados procedimentos? Às vezes porque foi mal indicado para ela e às vezes ela teve uma expectativa muito grande em cima de um procedimento que não necessariamente iria entregar o resultado que ela gostaria. O procedimento até entregou um resultado para ela,
mas não foi o resultado que ela gostaria. Por quê? Porque não respeitou algumas coisas da harmonização glútea. O profissional foi apenas aplicador de um produto. Ele não necessariamente fez a harmonização para entregar um bom resultado. Tudo bem? Então era isso que eu queria falar, só para esclarecer, porque hoje veio uma paciente, atendi paciente aqui hoje, ela falou, doutora, eu não fiquei satisfeita com o resultado desse procedimento que eu fiz. Eu falei, não, mas você não fez uso de preenchedor, você fez apenas o uso de um volumizador, e isso é muito diferente. A pessoa apenas aplicou um produto, ela não fez a harmonização glútea. Harmonizar é diferente de aplicar qualquer produto volumizador. São coisas completamente diferentes. Então tem paciente que fala assim, doutora, eu preciso passar pela consulta? Precisa. Porque na consulta, gente, é que eu vou saber se realmente você pode fazer o procedimento, se realmente a técnica que eu utilizo vai resolver o seu problema ou se não vai. Eu falo que a gente tem 5 características de um bom profissional, sabe? Um bom profissional que trabalha com essa parte da harmonização glútea, a gente tem 5 características que é bem importantes para esse profissional. Uma dessas características é indicar bem o produto, né? Falar, ó, esse produto que vai resolver sua queixa. Outra característica que eu acho essencial de um profissional é saber dizer não. Você não pode fazer esse procedimento. Esse procedimento que ele não é indicado para você. Se você fizer esse procedimento, não vai chegar no resultado que você quer. Então, saber indicar e saber contraindicar é importantíssimo. Outra coisa que é a característica de um bom profissional é ele impor limites, né, no paciente. Impor limites. Eu tenho um paciente que fala, doutor, eu queria fazer mais aqui, não faz, tá ótimo. Né? Isso aqui não precisa de mais. A gente tem que saber impor limites, porque às vezes o resultado é tão bom que a paciente vai ficar fazendo, e aí, ao invés de harmonizar, nós vamos desarmonizar. Por isso que às vezes tem tantas pessoas, ao invés de estarem harmonizadas, estão desarmonizadas. Por que elas estão desarmonizadas? Porque aquele profissional médico que tem o poder e a autoridade de falar com ela, chega, você não vai fazer mais nenhum procedimento. Entende, gente? Eu sempre falo que a gente trabalha com pessoas, a gente não pode ficar só pensando em ganhar em cima de um procedimento, não. Eu sempre falo, o nosso paciente, ele é a nossa vitrine. Quanto melhor estiver o meu paciente, isso é bom para mim, isso é bom para o paciente, isso é bom para todo mundo. Então, quando eu falo com o meu paciente, ó, tá ótimo, daqui não dá para você fazer mais nenhum procedimento. Isso daqui não vai mudar mais em nada. Você não precisa de mais, você está ótima, tá? E a consulta médica serve justamente para isso. Ó, se você fizer uma avaliação estética, não fizer uma consulta, né? E você fazer uma avaliação estética por alto, o que acontece? Você não consegue identificar aqueles pacientes que têm algumas alterações. Sabe quais alterações que alguns pacientes têm? Eles têm alterações de como ele se vê, entende? Tem um nome específico para isso na medicina. Então, ele tem alteração de como ele se enxerga. Então, por mais que você faça para aquele paciente, às vezes nunca vai ser demais para ele, você sabe por quê? Você nunca vai chegar no resultado que ele quer, porque ele tem uma alteração de como ele se enxerga. Ele olha para o espelho e ele vê uma coisa completamente diferente. Isso é uma alteração que ele tem. E na consulta médica eu tenho que identificar isso, até para saber com qual paciente que eu estou lidando, entendeu? Qual paciente que eu estou lidando? Porque senão ele vai ficar voltando no consultório ou na sua clínica de estética o tempo inteiro. Sabe por que ele vai ficar voltando? Porque nada vai agradar ele. Porque ele tem uma alteração. Ele tem uma alteração com ele, entende? Ele se vê de uma forma diferente. A consulta médica é importante para isso, muito importante. Então, uma característica de um bom profissional também é esse. Ao invés de fazer avaliações estéticas superficiais, ele fazer uma consulta. Doutora, mas eu sou esteticista, eu posso fazer uma consulta? Deve, né? Então tem cursos para isso. A gente orienta um profissional a aprender a fazer uma consulta clínica estética. Não apenas fazer uma avaliação estética superficial. Eu tenho que saber, essa pessoa tem alergia ou não tem a determinado produto. Porque pensem, gente, você é um esteticista ou um profissional aí que trabalha com a estética, que não é médico. Às vezes a pessoa nunca teve um problema de alergia,
Mas e se ela der um problema de alergia justamente no momento que você estiver fazendo um procedimento estético? Você sabe reverter isso? Porque pode acontecer. Na vida tem sempre uma primeira vez, né? E se você que trabalha com estética aí, que não é médico às vezes, ou é médico, e aí a pessoa você fez não fez uma consulta médica, você fez apenas uma avaliação estética rápida e não se atentou a problemas de alergia, né? E às vezes aquela pessoa tinha um problema de alergia. E se na hora do procedimento der algum problema, como que você faz para reverter isso? Né? Não tem como. E aí, como que a gente faz? Então, a consulta médica é importante. Então, uma característica de bons profissionais é aquele que sabe indicar uma harmonização glútea, que ele é mais do que um aplicador de substância e que ele sabe reverter também as intercorrências. Então, ao invés de você ser apenas um vendedor de um produto, ou ir apenas em alguém que está vendendo produto, vai um profissional que realmente faz uma harmonização glútea, que entende de harmonização glútea para te entregar um ótimo resultado. Porque às vezes no mercado tem muitos aplicadores, mas será que tem pessoas que sabem realmente harmonizar com aquele preenchedor? A gente não sabe, né? O valor da harmonização glútea, ele varia muito, né? Por quê? Depende de que harmonização glútea que eu vou fazer, se é apenas uma harmonização glútea para aumentar volume, é uma harmonização glútea reparadora, quanto tempo que eu vou levar para fazer essa harmonização, quanto de produto que eu vou levar para utilizar, né, nesse procedimento. Então, tudo isso leva em conta, tá joia? Então, gente, eu vou deixar aqui, pode ser no meu direct ou então no WhatsApp. No WhatsApp também, aqui do consultório, a gente dá um valor aproximado para vocês terem uma noção, né? Também acho importante ter uma noção de quanto que é um procedimento de harmonização glútea do bumbum. Então, vou deixar aqui para vocês. E eu tô sempre falando também. No meu perfil lá no Instagram também tem, onde você entra, clica no link, já cai no WhatsApp do consultório e aí a gente passa esse valor aproximado, tá joia? Isso é importante. Entenderam, gente? Então, meu objetivo era esse, falar para vocês a diferença de harmonização glútea e de ser apenas um aplicador de uma substância. Quais são essas diferenças, tá joia? Beijo para vocês. Outra coisa, vai lá nos meus stories. Ana, a pessoa para fazer a aplicação de PMA precisa de abstinência de sexo? Não. Logicamente que nos 3 primeiros a 5 primeiros dias a paciente precisa de um repouso maior. Mas depois de 7 dias ela está liberada para a vida diária dela. Sim, doutora Cíntia Moreira, eu faço curso, né? Um dos cursos que eu vou lançar agora, gente, ó, para profissionais de saúde, médicos. Caiu não. Profissionais que trabalham com estética no geral, eu vou estar dando curso sobre harmonização glútea, né, para te ensinar realmente fazer uma consulta clínica, te entregar o melhor resultado. Vou te falar de qual que é o método que eu utilizo. Eu criei um método para fazer a harmonização glútea. E eu acho que eu vou conseguir ajudar muitos profissionais. Está sendo muito comum os profissionais entrarem em contato comigo com esse objetivo. Então eu vou anunciar aqui para vocês daqui uns dias o curso, tá? Tem muita gente me mandando mensagem, eu acho que eu vou conseguir ajudar vocês. Vai ser o curso que eu vou começar, ótimo, Cíntia, vai ser um prazer te ter como minha aluna, tá? Então eu vou começar do básico, vou ensinar as coisas básicas, desde a anatomia básica, né? Anatomia realmente para quem trabalha, porque é diferente, né? A gente lê num livro anatomia, mas qual que é a anatomia que eu preciso saber para me fazer uma harmonização glútea? Qual que é o melhor preenchedor para cada caso, quantos ml que eu tenho que utilizar para cada caso de paciente, como que eu escolho até os materiais, se eu vou usar uma microcana de 7 centímetros, de 10 centímetros, quais são as diferenças, por que eu tenho que usar. Então, tudo isso eu vou abordar no curso, tanto para preenchedores definitivos quanto para não definitivos. Lembrando que para preenchedores definitivos só pode ser para médicos, mas para os não definitivos, qualquer profissional ele vai aprender. E você vai aprender tudo de PMMA, tudo de ácido hialurônico, vai ser muito bacana. Eu uso preenchedor, eu uso 2 preenchedores. Eu uso preenchedor definitivo e não definitivo. O definitivo que eu utilizo é o PMMA e o não definitivo é o ácido hialurônico, tá bem? Tudo jóia, gente? Depois eu vou anunciar para vocês aqui então o curso, vocês vão gostar muito.
e vou também trazer outros temas de lives, viu, Cíntia? Se você tiver algum tema que você gostaria de aprender no curso e você gostaria de saber aqui, é só mandar pro direct que eu vou tentar solucionar essas dúvidas para vocês, tá bem? Beijo para vocês, tchau, tchau.